Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês, meu irmão. Desejo para cada um de vocês saúde, desejo vitória e que nada te prende, nada te segura amarrado, mas seja a pessoa livre, irmão, irmã livre no Senhor Jesus Cristo. E que Deus possa ser o dono da sua vida, Deus possa ser o teu Senhor e teu Salvador, porque há uma diferença entre Senhor e Salvador, né? A denominação que é Jesus para ser o seu curador, mas nós queremos Jesus para ser o nosso Salvador e o nosso Senhor. Senhor, porque Ele está acima de nós prestamos serviço para Ele como servos. Então Ele é o nosso Senhor, e nosso Salvador, e nosso curador. Ele é a nossa rosa de Sarão, nosso lírio dos vales. Como disse Davi, minha fortaleza, é a minha rocha. É Ele que nós dá socorro, como deu para Pedro quando naufragava no mar, tomando Pedro pela mão e trazendo Pedro de volta ao barco onde ele estava antes. Porque quando Deus tira nós do naufrágio da vida, Ele traz nós de volta ao o nosso posto de dever. Isso que é importante, é ter no posto de dever quando Ele vier. Que Ele não encontra nós fora do posto de dever, porque é aí que Ele quer encontrar nós. Naquele lugar que Ele predestinou ser para estar. Mombrana disse que Deus tem filha que Ele predestinou para ser doméstica, tem filho que Ele predestinou para ser mecânico, médico, tem filho que Ele predestinou para ser lavrador, pedreiro, servente. Então é tudo programado por Deus, e isso aí eu acho muito bom, quando as coisas é programada por Deus, porque os programas de Deus não se fracassa. Ele pode até ser adiado, mas não fracassado. Eu estou aqui com a mensagem na mão, o sepultamento, o nome dela, sepultamento. O irmão Branham está falando sobre Jesus Cristo morrendo no Calvário. É interessante porque ele dá assim os passos de Jesus, que Ele vivendo, Ele nos amou, que Ele morrendo, Ele nos salvou, e que Ele descendo ao inferno, Ele levou o nosso pecado, e Ele ressuscitando, Ele nos justificou. Essas quatro coisas aí, né, que Ele vai amando-nos, morrendo por nós, levando o nosso pecado e conquistando a morte e conquistando a sepultura. O irmão Branham disse que aquela sepultura era um memorial. Como ela foi aberta, toda a sepultura do Filho de Deus um dia se abrirá. Não abrir assim como se abre uma terra com enxadão, mas porque o corpo, falada que é 16 elementos, ele só mede uma colher. Então veja bem como que vai ser a ressurreição, uma colher. E ele pesa 100 gramas. Se fosse vender, dava 800 centavos. Um rapaz estava no museu, vendo a veste de Abraão, suja de sangue. Ele chorou. E o irmão Branham perguntou, por que chora? Ele falou assim, olha a veste de Abraão.
cheia de sangue, que ele morreu por mim. Que Abraão morreu porque ele liberou o escravo. Aí o irmão Branham disse: se a veste de Abraão vai você chorar, e a de Jesus, que salvou nós do inferno, salvou nós da garra de Satanás. Com mais respeito e motivo para chorar temos, vendo o manto de Jesus manchado com seu sangue. Então, meus irmãos, minhas irmãs, ele vai aqui mostrando que quando Jesus esteve no Calvário, que ele falou: está consumado. O Mombrana disse: a sua obra terrena foi terminada ali, quando ele disse: está consumado. Na tua mão entrego o meu espírito. Mas ele desce na região dos perdidos. O serviço abaixo da terra não tinha encerrado ainda. Encerrou o trabalho dele em cima da terra. Mas o trabalho dele debaixo da terra não tinha ainda nem começado. Isso ele fez depois da sua morte. Que ele desceu num corpo teofânico, porque o seu corpo físico estava no Calvário. Ele desceu num corpo teofânico, sua alma desceu no corpo teofânico, e ele passou pela região do salvo. E quando ele bate na porta da região do salvo, do paraíso, porque o paraíso é embaixo da terra, depois que ele morre, ele leva o paraíso para cima, conforme está escrito em Efésios. Levou o cativo e o cativeiro. Ele levou o cativo e o cativeiro. E isso quer dizer que ele levou o paraíso e aquele que estava nele para cima. E deu dão ao homem. Quando ele desce, a primeira que ele encontra, a região que ele encontra, era do salvo, onde estava Ló, onde estava Abraão, Sara. E ele bate na porta, e eles veem a porta e reconhecem ele. O irmão Branham disse que Abraão falou: ó aí, Sara, aquele que comeu conosco debaixo da árvore. E ele disse que cada um reconheceu ele. Sadraque, Mesaque, Abednego, disse: é aquele que andou conosco dentro da fornalha de Nabucodonosor. Daniel disse: é aquele que esteve comigo na cova dos leões. E assim todos eles reconheceu ele com experiência. Foi o Ezequiel disse: eu conheço ele é a roda dentro da roda. Ele é a roda, ele é o homem vestido de linho, que tinha um tinteiro na mão, assinalando a testa de todo que suspira e geme pelo pecado que vê da cidade. Ezequiel 9. Ezequiel falou: eu conheço ele. Aí ele falou: você espera aí, que eu ainda tenho trabalho para fazer aí para baixo, depois eu passo aqui e nós vamos embora. Aí ele passou na região do perdido, aonde estavam as pessoas que não aceitou Noé, não entrou na arca. Aí o irmão Branham diz que bate na porta, a porta se abre, e ele fala: vocês deviam ter dado ouvido a Enoque, vocês deviam ter dado ouvido a Noé. Se vocês tivessem dado ouvido, vocês não estariam nessas condições que vocês estão, dentro desse inferno. Ele falando, conversando com ele, e cobrou eles. Vocês deviam ter ouvido Noé. Quando na longanimidade de Deus esperava por Deus,
vocês deviam ter ouvido Noé. E isso ele está falando com ele na região do Perdido. Jesus desceu lá e conversou com aquele que estava na região do Saulo, onde estava Abraão demais, desceu na região dos Perdidos e falou para eles que ele devia ter ouvido Noé, ele devia ter ouvido Enoque. Irmão, eu fico vendo essa conversa de Jesus com os perdidos, e o irmão Branham disse: não tinha esperança para eles, porque quando eles estiveram na terra, eles rejeitaram os planos de Deus, a programação de Deus, não se incluíram, não participou do mover de Deus, ficaram à parte, junto com os incrédulos, participando das suas incredulidades. E Jesus não deixou de cobrar ele nisso. Eu creio que o trono branco não vai ser diferente. Não, eu creio que o trono branco não vai ser diferente. Eu creio que Deus vai fazer a mesma cobrança para aqueles que vão ser condenados. Ele vai perguntar: vocês deviam ir na igreja? Vocês deviam ter ouvido o profeta Paulo? Vocês deviam ter ouvido mensageiros Ineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley? Vocês deviam ter ouvido o William Branham? Se vocês tivessem ouvido ele, vocês não estariam condenados hoje para o lago de fogo. Todos eles tiveram nas suas gerações. Todos eles pregaram no teu tempo que você teve na terra. Mas vocês viraram a costa para o mensageiro de Deus, e por isso vocês estão hoje condenados a lago de fogo. Eu creio que você terá a mesma cobrança que ele fez para esse irmão que estava na região do Perdido, citando para ele Enoque e Noé, e dizendo: vocês deviam ter ouvido ele, porque Enoque pregou, e Enoque não ganhou ninguém para o arrebatamento. Enoque foi arrebatado sozinho, nem a sua família foi arrebatado com ele. Enoque tinha esposa, Enoque tinha filho, filha, Enoque tinha genro, nora, ele tinha uma família. Disse o irmão Branham na mensagem: assim convém cumprir toda a justiça. Nessa mensagem o irmão Branham disse: um dia ele reuniu sua família e falou: hoje eu vou tomar um caminho que eu nunca tomei. E beijou a esposa, chamando ela de querida, beijou a esposa, e os filhos, filha, nora, e falou: agora eu vou embora. E foi subindo para o céu, disse o irmão. E Lia, Deus mandou uma carruagem. Mas Enoque, Deus não mandou carruagem. Enoque, Jesus já foi tomado por uma nuvem. E Lia foi por uma carruagem. Mas o Enoque não teve nem carruagem nem nuvem. Ele subiu caminhando. Eu creio que é nessa grande escada que Deus colocou entre o céu e a terra, chamado Senhor Jesus Cristo. E Enoque foi subindo. E a família ficou. Só ele foi arrebatado. Às vezes você pensa assim: a família do pastor, filha do pastor, eles não seguem. O pastor está sozinho na igreja com a esposa. Mas aconteceu isso com Enoque. Enoque, nem a esposa dele foi arrebatada com ele. O irmão Branham mostra isso. Nem a esposa dele foi arrebatada com ele. E ele andou com Deus 300 anos.
não diz que a esposa andou com Deus também. Andou sozinho com Deus. E largou toda a família aí, dando a Deus para eles e dizendo: nós se encontraremos lá na frente. Esse se encontrar lá na frente, ele se referiu ao trono branco, aonde todo mundo será apresentado, aonde todo mundo vai ser julgado segundo a sua obra. E a Bíblia diz, através de Paulo: todos os joelhos se dobrarão perante o Senhor e reconhecerá que Ele é Deus. Só que é tarde demais. É um reconhecimento fora de hora. Porque até hora para reconhecer Jesus tem. Esse é o tempo. Essa é a hora de nós consagrar a nossa vida, de nós chegar mais perto de Deus e sentir a sua caloria. Essa é a hora, esse é o tempo. Como disse Jesus, a sunamita em São João 4, mulher, a hora vem e a hora é agora, que o verdadeiro adorador adorará um Deus em espírito e verdade. Essa é a hora, mulher. Esse é o tempo. E assim também nós podemos dizer, irmão, que esse tempo de Deus ser adorado, reconhecido, aceitado e colocado Ele no nosso coração e procurar viver uma vida sobre o comando dEle, sobre a vontade dEle. Esse é o tempo. Essa é a hora. Mas, disse Salomão, tem tempo para tudo. Também tem tempo para aceitar Deus. E tem um tempo que não tem mais jeito de aceitar Ele como Salvador, porque Ele para de ser Salvador. Ele passa a ser juiz. E quando Ele passar a ser juiz, então não adianta mais querer que Ele salve, porque Ele não tem sangue para salvar quando Ele se tornar juiz. E nós, como rainha, disse Paulo, 2 Coríntios, não sabeis vós que vós vão julgar até anjos? Quanto mais se tratando das coisas mínimas dessa vida. Disse Paulo isso, que nós julgaremos até os anjos. E o irmão Branham disse: como rainha no céu, sentaremos ao lado dele para julgar as nações, julgar o mundo. E essa hora, que é a hora que ele vai ser reconhecido por todo mundo, e todo joelho vai prostrar perante ele. Mas é tarde demais. Você, irmão e irmã, incluindo eu junto, nós temos que saber aproveitar o momento, aproveitar o tempo, porque hora vem, tempo vem, que não cabe arrependimento nele, que não cabe aceitar Jesus dentro dele, porque não é tempo de aceitação, porque ali ele não está como cordeiro sanguentado, ele está como cordeiro lâmpada. Então ele só está clareando tudo, mas ele não é mau cordeiro sanguentado. Então, meu irmão, minha irmã, como aconteceu com o povo diluviano, como aconteceu em Sodoma e Gomorra, não deram atenção para Deus, não voltaram para Deus, não reconheceram e nem o aceitou. Isso está repetindo hoje, isso está acontecendo hoje, porque a Escritura se repete. E Jesus disse como foi no dia de Noé e no dia de Ló, será no dia da vinda do Filho do Homem. E esse é o dia do Filho do Homem. E esse é o dia que nós estamos aí descancarada na nossa frente,
o povo sodomitas e também o povo de diluvianos, o qual não crê em profeta. O problema do povo do dilúvio foi não crer em profeta. O problema do povo de Sodoma e Gomorra foi pecado. Foi o pecado que aborrece Deus, que era a mudança da natureza, pecado que muda a natureza. Homem com homem, mulher com mulher. Isso está contrário à natureza. Isso não está de acordo com a natureza. É pecado que transgride a natureza, que transgride o princípio. Então, assim estava Sodoma e Gomorra. Agora ele desceu, ele chegou na porta deles, bateu, a porta se abre, e ele depara com todos os diluvianos e fala para ele: vocês deviam ouvir Enoque, vocês deviam ouvir Noé. Por que vocês não ouviram? Ele estava bem no meio dos seis. A pessoa não ouve a mensagem do William Branham, e ela está tão perto, e o dia é tarde demais para aceitar. Eu vejo, irmão, Jesus no Calvário, quando ele fala: está consumado, na tua mão entrego o meu espírito, a terra tremeu, ela teve uma convulsão, e aquele soldado disse: verdadeiramente esse homem é o Filho do Deus vivo. Mas é um reconhecimento fora de hora, é um reconhecimento tardio. Até para arrepender tem hora, até para se salvar tem hora. Eu creio que foi Jeremias que fala: a salvação passou e nós não fomos salvos. Passou a salvação e nós não fomos salvos. Então nós temos que aproveitar o momento, aproveitar a hora, e essa é a hora. Como disse Jesus: não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje. O amanhã que Jesus se refere é o trono branco, porque o hoje é onde o sangue está derramado por nós. Nós temos ao nosso favor o sangue de Cristo, o Espírito Santo, os anjos, a mensagem de um profeta, a Bíblia. Nós temos tudo ao nosso favor e dando para nós toda a liberdade para nós aceitar e para nós colocar em prática na nossa vida os conselhos que a Bíblia traz para nós através dos profetas. Mas Jesus falou para eles: vocês deviam ter ouvido Noé. Aí o Mambana disse que ele desce mais para baixo. Mais para baixo estava a profundeza do inferno, porque o inferno também tem profundeza. Como disse Paulo, a largura e a profundeza de Satanás tem profundeza. E lá na profundeza estava Lúcifer, o maioral do demônio. E ele chuta a porta, Jesus, e fala para ele: aqui está o pecado do mundo. Eu estou trazendo para você, porque eu acabei de comprar tudo no Calvário. Acabei de comprar tudo no Calvário. Você ofereceu para mim a troco de adorar aqui, lá no monte da tentação, e eu não quis, porque eu não quis de graça, eu quis comprar. Que nem Abraão, quando o sim que ofereceu tudo, a terra para sepultar Sara, falou: eu dou de graça para ti, Abraão. Abraão falou: não, faz um preço que eu quero comprar, porque aqui vai ser enterrado toda a minha descendência,
porque aqui é que vai sair a ressurreição. Aí o irmão Branham vem e fala, ali na Palestina, onde saiu a ressurreição, e Abraão viu, como um profeta, ele viu a ressurreição saindo dali. Jacó também viu, porque mandou José levar o osso dele lá onde estava Abraão. José também viu que no Egito não tinha ressurreição, por isso ele disse, não, sepulta eu aqui, porque aqui não tem ressurreição. A ressurreição está na Palestina e leva eu para lá. Fez Israel jurar. E o irmão Branham disse que aqueles ossos de José ficou num caixão de chumbo. E Israel, quando não perdia a esperança de sair do Egito, a esperança regressava a ele quando ele olhava no osso de José e falava assim, o osso de José está aqui, ele vai ter que ir para a Palestina e nós vamos junto. E nós vamos junto. Aí o irmão Branham disse, nós fala que foi só 2 que entrou na Palestina, em Canaã, que saiu do Egito, Caleb e Josué. O irmão Branham fala, não, é 3, porque 3 é perfeição, é 3. É Caleb, Josué e os ossos de José, é 3. E o irmão Branham disse, como o osso de José trazia esperança em Israel, o corpo de Jesus e a destra de Deus no céu traz esperança para os irmãos que estão no paraíso, sabendo que um dia ele volta para a terra, pegar os seus 16 elementos e se tornar o corpo glorificado. Então, irmão, quando ele chega na profundeza do inferno, ele bate na porta e Lúcifer se apresenta e fala para ele, então é você? Então é você aquele que era prometido lá no Éden, que pisaria na minha cabeça? Eu matei Abel pensando que estava matando você. Aí o irmão Branham vem, aproveitando o assunto sobre Abel, ele fala, Abel foi um tipo de Jesus morrendo no Calvário. E o 7 é um tipo da ressurreição de Jesus Cristo. Ele disse bem assim aqui nessa mensagem. O Abel aponta para Jesus morrendo no Calvário. Que ele morre no altar, Abel, sangrando, apontando para Jesus morrendo no Calvário. E o 7, por isso que o nome dele é 7, porque ele aponta para Jesus ressuscitado, trazendo 7 mensageiros. Trazendo 7 mensageiros. Para que através dos 7 mensageiros, ele reunisse a sua esposa para o arrebatamento. Aí ele fala para Lúcifer, aqui está tudo que é seu. Enfermidade, pecado, dores, aflição. Está tudo aqui. E pegou e jogou dentro do inferno. Falou, é seu. E eu quero a chave da morte e do inferno que está com você. Porque lá na terra eu tenho a chave do reino que está na mão de Pedro. Que eu não deixei você pegar a chave do reino quando Adão caiu. Mas você apoderou da chave do inferno e da morte. E não é sua. Foi dado para Adão. E eu vim buscar agora. Satanás, em princípio, disse ao irmão Branham, ele não quis entregar. Na mensagem, o Cordeiro de Deus, o irmão Branham disse que Jesus lutou com ele e foi torturado num corpo teofânico. Lutou com ele e tomou a chave. Ele tomou a chave da morte e do inferno e falou, não é mais sua. Daqui para frente, o chefe sou eu. E você não é nada. Porque toda a tua autoridade você perdeu. Toda a tua autoridade você perdeu. Tudo que você tomou de Adão, eu conquistei de novo. E o irmão Branham disse que ele chutou a porta na cara de Lúcifer.
chutou a porta e subiu. Passou novamente na região do Saulo, falou: vamos embora. O que eu vim trazer está entregue para Satanás, que é os seus pecados, as enfermidades que ele pôs sobre a terra. E agora vamos embora para casa. Foi aí que ele ressuscita. E os irmãos do Antigo Testamento ressuscitam com ele. E isso houve um terremoto muito grande. Como disse Paulo, haverá um terremoto muito grande ainda, que sacudirá o céu e a terra. E nesse terremoto haverá a ressurreição daquele que morreram em Cristo. Tem aquele que morreram fora de Cristo. Esse fica para a segunda ressurreição. Mas aquele que morreram em Cristo será ressuscitado primeiro. Aquele que dormiu em Cristo. Porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas passaram. Eis que tudo se faz novo. Isso está falando da ressurreição. Lógico que não é agora. Porque agora nós tornamos nova criatura, mas as coisas do passado ainda nós perseguem. As coisas do passado ainda nós tenta. A coisa do passado ainda aborrece nós, porque Satanás usa passado, Deus usa presente. E Satanás usa o passado, e Deus usa o presente e usa o futuro. O nosso presente está na mão de Deus, e o nosso futuro está na mão de Deus, mas o nosso passado está na mão do diabo. E ele, por isso que ele vem atrás de nós, porque Jesus disse que ele está atrás de nós. Quando ele, na boca de Pedro, fala: Senhor, não deixe acontecer isso contigo não. Quando Jesus disse que ia morrer, que ia para Jerusalém morrer, mas dentro de 3 dias ele iria ressuscitar de novo. Satanás, usando Pedro, disse: não deixe acontecer isso com o Senhor não. Jesus falou: para trás de mim, Satanás, porque tudo não se interessa nas coisas do homem, mas sim nas coisas mundanas. Jesus empunhou ele para trás de mim, é onde ele está para trás. Se você para, ele te alcança. Satanás te alcança. Se você falar: Satanás nunca me pega, é só você parar. Parar de tomar ceia, parar de ir nos cultos, parar de ler Bíblia, parar de ler mensagem, parar de orar. Porque um abismo chama outro. Quando você para de orar, automaticamente você para de louvar. Quando você para de louvar, automaticamente você para de ler Bíblia. Quando você para de ler Bíblia, automaticamente você para de ler mensagem. Quando você para de ler mensagem, automaticamente você para de adorar a Deus, de ir na igreja, porque um abismo chama outro abismo. Um abismo chama outro abismo. Você vê as pessoas que elas são viciadas lá no mundo, ela começa com um cigarro, e através do cigarro abre a porta para a maconha. Uma vez que a maconha abre uma porta, abre a porta para o crack. O crack abre a porta para a cocaína. E a cocaína abre a porta para outra droga. E a outra droga abre a porta para a outra. Assim vai juntando um cúmulo de droga na vida daquele homem ou daquela mulher. Mas começou numa tragada de um cigarro. Assim também, irmão, começa o pecado, começa as pessoas paradas, e quando para, o diabo te pega. Aí você vai ver que você vive uma vida nervosa, depressão, aí gritando, sem paciência, com nada, sem tolerância, porque o diabo já te pegou. Pegou por quê? Porque você parou. E como dizia Moisés a Israel: caminhai, não para, continua caminhando, não para. Essa é a ordem que Moisés deu para Israel.
E o profeta Oséias já fala assim: levantai, povo de Deus, porque aqui não é o vosso descanso. Não é que é descanso aqui na terra. Como que você vai descansar numa terra que é o hospital do pestilento? Aqui é o vale do leproso. A terra é o vale do leproso. Como que você vai descansar numa terra, como o irmão Branham disse, que é um cemitério? Ele disse que a terra é um cemitério. Aqui a folha que cai da árvore é sepultada, os passos que moram é sepultado, toda a natureza que mora é sepultada da terra. Então a terra é um cemitério, que um dia desse será ressuscitado de dentro dela uma nova terra. Isso disse o irmão Branham, que a terra está gestante e que ela está gemendo de dor do parto. Romano capítulo 8. A terra geme com dor de parto, porque ela também dará à luz uma nova terra. E como o nosso corpo também está gemendo para dar à luz um novo corpo, que é o corpo glorificado. Tenha boa tarde nos braços do Senhor Jesus Cristo. Vamos para a pergunta da tarde. O irmão Oliveira Marcelo, ele pergunta: qual o significado da palavra unção? O profeta perdeu a unção por 5 anos? Esta afirmação está correta? Tá, essa afirmação está correta. Só que eu não tenho mensagem na mente agora, mas depois eu vou procurar. Porque já é feita várias perguntas sobre esses 5 anos. Como o irmão Branham ficou sem unção, ele disse que a minha igreja estava acabando. Ele perdeu, ficou sem unção. Eu não sei se foi quando morreu a mulher e a nenê dele foi embora. Eu sei que ele ficou sem unção. Aí a unção voltou para ele. Mas, irmão, ficar sem unção não é estranho, não é algo estranho num profeta ficar sem unção. João Batista também, quando estava no cárcere, estava sem unção, disse o irmão Branham. Elias, quando mandou fogo descer do céu e matar aqueles 2 grupos de 50, ele estava sem unção. Eliseu, quando os 3 reis encontrou com ele, pedindo para ele água, que estava 7 dias andando sem encontrar com água, Eliseu estava sem unção. Ele mandou trazer um músico, para esse músico tocar para ele, para a unção regressar. Aí acharam um músico e o músico tocou. Aí a unção desceu sobre Eliseu e falou assim: amanhã nessa hora, abri cova, porque amanhã nessa hora os vales e a cova encherão de água. E ele pediu para vir um músico para trazer a unção para ele. E o irmão Branham disse, quando ele amaldiçoou aquela 40 inocentes crianças e a 2 ursas o matou, o irmão Branham disse que ele estava sem unção. O irmão Branham disse que Jonas, quando foi cortada aquela árvore e o sol bateu na cabeça de Jonas, ele pediu a morte. O irmão Branham disse que ele estava sem unção. Ele estava sem unção ali. Ele não tinha unção nenhuma. Elias, falando assim: derrubaram o teu altar, mataram os teus profetas, só eu fiquei. Agora eles querem tirar a minha vida também. Ele não conseguia ver 7.000 salvos. Elias, como profeta, não via. Deus que falou para ele: não, Elias, tem 7.000 que eu reservei para mim, que não adoraram Baal e nem o beijou, e nem o inclinou para ele. Elias não via. Ele estava pedindo a morte. Quando você vê uma pessoa pedir morte, ficar dentro de gruta, dentro de casa, dentro do quarto, trancado, não quer mais na igreja, não quer mais adorar, ele perdeu a unção. Sansão perdeu, irmão. Ele perdeu. Ele foi parar no moinho, com o olho arrancado, porque ele perdeu a unção. Quando ele levantou, ele falou: o Senhor dessa vez ainda é comigo. E a Bíblia disse: Deus não era mais. Então ele tinha perdido. Ele tinha perdido. Quando ele deitava no colo de Dalila,
quando ele desceu na Gaza, ficou lá com uma prostituta até meia-noite, ele estava ungido? Ele não estava. Quando ele arranca o portão, a unção volta para ele. A unção é algo, irmão, que vai e vem. Ela não é uma coisa permanente. O Espírito Santo, como selo é. Se o Espírito Santo te sela, o selo não é nunca removido. O apóstolo Paulo disse: não entristecei o Espírito Santo, com o qual vocês estão selados até o dia da redenção. O Espírito Santo é constante na tua vida, dia e noite. Mas a unção é poder. A unção é poder. Então isso aí você pode ter hoje e não ter amanhã. Você pode ter 2 horas e não ter mais. O pastor pode ir para a igreja, entrar no quartinho e ficar em meditação enquanto os louvores são cantados. E quando canta, somente crê que ele é dirigido no púlpito. Muitas vezes até ali você não sente unção. Eu sei que fala, mas o que eu vou pregar? Mas quando você entra no púlpito, algo desce sobre você. E aí a mensagem é entregue. Então, isso de perder a unção, isso aí na Bíblia nós vê. O irmão Branham disse que Maria perdeu quando ela foi procurar Jesus, que ela achou Jesus no templo, perguntando e respondendo para aquele sacerdote. E ele se admirava da sua resposta e da sua pergunta. Ela falou, eu e o teu pai. Falou que José era pai dele. E José não era pai dele. O pai dele era o Espírito Santo. Mas Maria falou para Jesus, eu e seu pai. Faz 3 dias que estamos te procurando. O irmão Branham disse que Maria estava sem unção. Para começar, ela tinha perdido ele, né? Fazia 3 dias que ela procurava ele. Foi embora para casa com José sem levar Jesus. Largou Jesus para trás. Ela estava sem unção. Então, irmão, se você e eu somos pessoa ungida, nós não perdemos culto. Não tem como perder. Porque você vai ter um poder que leva você. Não tem barreira que segura um homem ou uma mulher ungido. Ele vai em frente. Não tem adversário. Não tem chá de cozinha, chá de panela. Não existe isso para segurar o eleito. Não segura, irmão. Porque se ele está ungido, não segura. Mas se ele está sem unção, ele é vítima. Ele se torna vítima de desânimo, vítima de queixa. E ele quer ficar em condições difíceis para banhar e se trocar, para ir na igreja. Porque quem dá força para nós continuar a vida cristã é a unção de Deus derramada sobre nós. E a unção de Deus é Cristo, porque a palavra Cristo significa unção. Cristo sobre nós dá poder e força para nós se livrar do pecado e se tornar um adorador de Deus. O irmão Branham bem claro disse, se Deus está na sua vida, você não veja a hora que a igreja abre a porta e você entra ali para adorar a Deus junto com o irmão. Isso é, se Deus está na sua vida. Então examina você mesmo, como disse Paulo a Timóteo, examina tu mesmo e vê se você está na fé. Examina você mesmo, vê se você não perdeu a unção, como Sansão perdeu, e o que resta é moinho. Vamos para o espírito de oração da tarde. João William pede oração a seu favor e sua família. A irmã Dirce pede oração a sua família e seu favor. Benedita Nintz pede oração a seu favor e sua família. Isael da Costa pede oração a seu favor e família. O irmão Oliveira Marcelo pede mais do Espírito Santo, oração aos seus queridos irmãos na fé. Oração ao seu pastor Verbo Cordeiro e sua família. O irmão Marco Geraldo pede oração ao seu favor e família. A irmã Dulce pede oração à sua família. E o irmão Antônio Carlos pede oração por Nilson Moreira, que está muito doente. Irmão, nós estamos num tempo
velho está encerrando e domingo já inicia um ano novo. Nós não podemos só deixar mudança de ano, ter um ano novo e vai embora o ano velho, que é um ano de dor, um ano de praga, que é esse ano 22, que nós estamos encerrando domingo, sábado, né? Foi um ano duro, um ano sofrido, um ano de lágrima, um ano de muita tristeza. E está até agora, nós estamos vendo aí muitas enchentes, matando, está gente morrendo soterradas, fora casas que estão condenadas. Então é um ano que está encerrando com lágrimas, guerras, mas encerrando com lágrimas. Vamos para a igreja, vai domingo para a igreja, que é o primeiro dia da semana, e fala: Senhor, eu não quero só um ano novo, eu quero uma vida nova, eu quero renovar minha vida como uma águia se renova, eu quero jogar fora essa velha capa, com esse velho saco de moeda, como Bartimeu jogou, e receber visão da vida eterna, como ele recebeu, e dizer para Jesus: daqui para frente eu vou acompanhar o Senhor dando glória a Deus, e a Deus para aquela pedra aonde sentava para me ligar. Nunca mais volto a ela, nunca mais volto a minha velha capa encarnada, nunca mais volto ao velho saquinho de moeda. Daqui para frente eu vou seguir os passos de Jesus. Faça uma renovação, irmão, porque você olha em você mesmo, irmão, você vê que você está com a unha tudo torta, você vê que você está com o bico torto, está com a pena toda amarelada, que não aguenta a tempestade que voa, que sai fora. Se renova. Esse é o momento de você se renovar, momento de você adquirir o que se perdeu. Como disse a Bíblia, volta para trás e cata o primeiro amor. Você perdeu o primeiro amor, aquele primeiro amor que você tinha ali na igreja, adorar a Deus, você perdeu. Você está vivendo um segundo amor, e esse segundo amor, ele está na vontade permissiva de Deus, não na vontade perfeita de Deus. Que Deus possa ter misericórdia de cada um de nós, é o que eu peço. Senhor Jesus, eu peço, Pai Santo e Poderoso, que o Senhor não esqueça de nós, como o ladrão da direita fez pedido, eu também estou fazendo, junto com os irmãos. Não esqueça de nós, não esqueça de nós, mas que o Senhor traga um despertamento na nossa vida, que o Senhor tenha um encontro com cada um de nós, como teve com Elias na gruta, e tira nós da gruta como o Senhor tirou Elias, e manda ele ir para Betel, para a casa do profeta, venceu o Jordão, entrar numa carruagem e ir embora para casa. Ajuda nós, Pai, ajuda nós a sair dessa gruta desse mundo, ajuda nós a se livrar desse espírito que soca nós dentro de casa, dia de culto que traz desânimo. Isso não é o Espírito Santo, Senhor. O Espírito Santo leva nós à igreja, o espírito do diabo segura nós em casa, que é a sua missão. Livra nós desses espíritos que traz em nós desânimo, que traz em nós queixa, leva nós a viver sob razão. Nós não temos que viver sob razão. A Eva caiu usando razão. Nós temos que viver sob fé. Sua fé te salvou, sua fé te curou. É isso que nós queremos. Acrescenta a fé de cada ouvinte, em nome do Senhor Jesus Cristo, e dá cura, libertação para cada um. Amém, Senhor.